Olá, sou o professor Mirtênio e vamos a mais uma aula sobre estatística e probabilidade. O assunto dessa videoaula é sobre correlação e regressão linear simples, usando fórmulas e também o Excel. Vamos ao exemplo. O dono de uma oficina regulou seu carro e, em um dia sem muito movimento na estrada, realizou as medições de consumo de combustível, registrada na tabela seguinte, para 6 velocidades diferentes. Item A. Analise a existência de correlação e a covariância entre as variáveis velocidade e consumo para esta amostra. Item B. Encontre uma fórmula de regressão linear para este caso. Item C. Faça as previsões do consumo quando as velocidades forem 75 e 115 km por hora. Vamos criar uma tabela auxiliar chamada método dos mínimos quadrados. Depois vamos utilizar as fórmulas e, por final, usar o Excel para resolver esse tipo de problema. Então, aqui nós introduzimos xi, que são relacionados às velocidades, yi, que são relacionados ao consumo do combustível. E aí preenchemos essa tabela, encontrando essa última linha que é a que nos interessa para usar nas fórmulas. Agora, com a tabela dos mínimos quadrados, vamos precisar apenas da última linha, referente às somatórias para a aplicação das fórmulas. Veja, eu tenho aqui a última linha, que é a somatória. E aí eu vou fazer uma análise, a existência de correlação entre a velocidade e o consumo. A fórmula de correlação é esta fórmula aqui, na qual eu vou pegar os dados da tabela, substituir e vou encontrar um valor com 4 casas após a vírgula de menos 0,9975. E se eu fizer o gráfico, eu vou encontrar os pontos quase alinhados. Por quê? Porque a correlação ela deu um número muito próximo de 1, negativo. Por isso que a reta ela é decrescente. Então, neste caso, os pontos estão quase sobre a mesma reta. Agora vamos ao cálculo da covariância entre as duas variáveis, velocidade e consumo. Substituindo os dados da tabela nesta fórmula, vamos encontrar uma covariância igual a menos 22,50. Observe que o sinal da covariância ele é igual ao sinal da correlação, do coeficiente de correlação. Então, nesse caso, deu menos 22,50. Poderíamos também encontrar o coeficiente de correlação entre as variáveis velocidade e consumo, utilizando esta fórmula, que na realidade é a covariância entre as variáveis x e y dividido pelo produto do desvio padrão de x pelo desvio padrão de y. Sabendo o desvio padrão amostral das variáveis x e y e a sua covariância, nós vamos agora substituir esses dados nesta fórmula aqui. Então, o desvio padrão de x é 18,7083, o desvio padrão do y é 1,2057 e a covariância é menos 22,50. Colocando todos os valores na fórmula, vamos ter esse formato aqui. Fazendo o cálculo, o R vai ser igual a menos 0,9975, conforme já havíamos encontrado naquela outra forma um pouco mais complexa. Analisando essa resposta, o coeficiente de correlação entre as variáveis velocidade e consumo deu menos 0,9975. Observando a classificação,
ela estaria nessa faixa, entre o 0,6 e o 1. Seria uma correlação forte. Lembrando que o R ele vai do menos 1 até o 1. Então, nesse caso, a correlação é forte. Agora vamos ver como ficaria o coeficiente de determinação ou explicação. É você pegar a variável do coeficiente de correlação e elevar ao quadrado. Então, você vai encontrar menos 0,9975, vai encontrar 0,9950, ou então 99,5%, que explica entre a variável velocidade e a variável consumo. O coeficiente de determinação ou explicação, quando ele for maior que 60%, ele representa uma boa qualidade de ajuste. Significa que você vai ter mais acerto na tua previsão quando você tiver um coeficiente maior que 60%. Podemos observar que no gráfico, diagrama de dispersão, existe uma correlação negativa e forte entre as duas variáveis, velocidade e consumo. Observe que os pontos estão quase sobre a mesma reta. Por isso que a correlação é forte. Os pares de pontos estão muito próximos da reta. Existe uma coesão muito grande entre os pares de pontos. Vamos encontrar a fórmula de regressão linear para este exemplo. Usando apenas a linha de somatória daquela tabela que deu origem, vamos substituir nas fórmulas. Primeiro, a média de x e a média de y. Como são 6 pares, vamos somar os valores de x e dividir por 6. Encontramos uma média de 95. A média do y, a somatória 52 e 10 dividido por 6 deu 8,68. Agora vamos encontrar o coeficiente b. Usamos esta fórmula. Ao substituir os dados na fórmula, vamos encontrar um coeficiente igual a menos 0,0643. Lembrando que o coeficiente b vai ter o mesmo sinal do coeficiente de correlação, o R. Agora, o coeficiente a, que é o coeficiente linear da reta, o coeficiente b é o coeficiente angular da reta. Vamos usar essa fórmula, substituindo os dados, que é a média de y, a média de x e o b já encontrado. Lembrando que aqui é menos, com o menos da fórmula vai ficar mais. Ao substituir os dados na fórmula, vamos ter o coeficiente a igual a 14,7885. Equação linear de regressão será substituindo o valor de a e b nesta fórmula. Nós vamos encontrar esta equação de regressão simples. O coeficiente b também poderia ser calculado de uma outra fórmula. Observe. B é igual ao coeficiente de correlação que multiplica o desvio padrão de x, que multiplica o desvio padrão de y, tudo isso dividido pela variância de x. Ou ainda, utilizando essa fórmula já melhorada aqui, simplificando a variância com o desvio padrão de x. Substituindo os dados na fórmula, o qual nós já encontramos, nós vamos substituir, encontraríamos o mesmo valor, menos 0,0643. E o coeficiente a fórmula basicamente não mudou, substituindo os dados, encontraríamos a mesma resposta. A equação de regressão linear seria igual a esta, substituindo os coeficientes linear e o coeficiente angular da reta. No item C, vamos fazer as previsões de consumo, quando a velocidade for 75 e quando a velocidade for de 115 km por hora. Utilizando a equação de regressão,
vamos substituir os dados aqui na fórmula. Então, colocando os 75 km por hora no lugar do x, fazendo o cálculo, a previsão do y será de 10 litros. E substituindo a velocidade 115 km por hora, vamos encontrar, para essa velocidade, 7,4 litros de consumo. Agora vamos utilizar o Excel para resolver o mesmo problema que nós utilizamos as fórmulas entre as variáveis velocidade e consumo. Lembre-se que eram 6 amostras. Então, vamos calcular primeiro a média do x. Digitamos aqui média, abrimos o parênteses e vamos calcular a média do x. Fechamos o parênteses, deu 95. A média do y igual média, abrimos o parênteses e vamos buscar os valores de y. Deu 8,68 e alguma coisa. O desvio padrão do x igual desv pad amostral. Vamos clicar aqui e fechamos o parênteses. Desvio padrão do y, desv pad amostral. Nós temos aqui o desvio padrão do y. Agora, o coeficiente de correlação. Eu tenho vários caminhos para achar isso. Vamos utilizar, por enquanto, a fórmula. Você vai digitar nesse formato. Igual correl, vai entrar com as variáveis y, depois x. Ou, como é coeficiente de correlação, eu posso entrar com as variáveis x, depois y. Então, na correlação, não importa a ordem. Agora, para achar o coeficiente angular e linear, eu tenho que seguir uma ordem, ok? Então, vamos lá. Igual, correl. Aí eu dou um clique aqui, ó. Observe que ele pede duas matrizes, não informa se é x ou se é y. Então, eu posso entrar com a matriz do x, ponto e vírgula, e a matriz do y. E eu fecho. Ele te dá o coeficiente de correlação, que é menos 0,9975, igual nós tínhamos calculado com as fórmulas. O coeficiente de determinação é eu pegar o coeficiente de correlação, igual, e elevá-lo ao quadrado. Deu 0,9950. A covariância. Essa também eu tenho uma fórmula. Eu vou digitar covariância e eu vou entrar com as variáveis x e y. Esse também não tem uma ordem. Então, vamos lá. Igual covariação. Se eu digitar o P é populacional e o S é amostral. Ok? Então, eu vou entrar agora com a matriz 1, ponto e vírgula, e a matriz 2. Fecho parênteses. Deu menos 22,50. Agora sim, o coeficiente angular é inclinação. Lembrando que eu tenho que entrar com a variável y, depois com a variável x. Esse eu não posso trocar. Então, vamos lá. Igual, inclinação. Ele já vai trazer aqui, eu dou um clique duplo. Eu entro, então, com a variável y, ponto e vírgula, depois com a variável x. Aí ele deu menos 0,0643. Lembre-se que o coeficiente angular vai ter o mesmo sinal do coeficiente de correlação e também da covariância. Coeficiente linear. Eu vou digitar intercepção. Igual intercepção, já veio aqui, dou um clique duplo, entro com as variáveis y primeiro, ponto e vírgula, depois a variável x. Deu 14,7905. Erro padrão. Esta aqui eu também tenho uma fórmula que está no Excel. Vou digitar igual
EPAD YX, dou um clique duplo. Também vou entrar com as variáveis, no caso, primeiro o Y, ponto e vírgula, depois o X. Fecho, 0,0951. Observe que o erro padrão do coeficiente B e do coeficiente A, eu uso fórmulas. E eu já digitei aqui, conforme a gente tem que encontrar o coeficiente B e do coeficiente A. Então, eu vou buscar esses valores aqui para a tabela, que já foram calculados. Pronto, agora a tabela está completa. Eu tenho esse caminho para encontrar os valores, ou eu posso ir nas fórmulas. Digito aqui, estatística, e vou buscar correlação, covariação, e eu vou parando em cima das fórmulas que eu pretendo utilizar. Intercepção, inclinação e assim por diante. Tenho esse caminho. Ou então, eu posso buscar todos os valores de uma única vez num resumo. Eu vou seguir essas instruções, tá? Vou lá em dados, análise de dados, e aí eu vou buscar regressão. Se você não tiver análise de dados aqui no teu menu, você vai ter que primeiro atualizar isso, tá? Então, vamos lá, voltar para o exercício. Bom, você vai clicar aqui em dados, análise de dados, e vai buscar então regressão. Aqui, ó, regressão, e vai dar OK. Ele vai te trazer esta tela. Você vai entrar com os valores de Y. Repare que eu vou entrar com o nome da coluna. Vou entrar com o nome da coluna, no caso Y. Vou entrar com o nome da coluna X. Vou dizer que tem rótulo, porque eu coloquei X e Y. E agora eu vou querer o resultado em algum local. Na célula, por exemplo, J4. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar na J4. E eu posso também querer mais resíduos gráficos, aí eu vou clicando aqui, ó. Mas por enquanto vamos buscar o básico. Vou dar OK. Ele me trouxe essas informações. Vamos conferir esses dados. O R múltiplo. Se eu colocar isso aqui tudo com 4 casas, conforme está aqui, eu enxergo de maneira mais rápida, fica mais fácil para fazer o comparativo. Olha lá, agora está com 4 casas. Esse R múltiplo, quem ele é? Ele é o coeficiente de correlação. Observe, esse valor, coeficiente de correlação está aqui, ó. Então, esse valor deu, só que agora ele trouxe positivo, tá? Ele te traz aqui em módulo. O R ao quadrado. O R ao quadrado é a determinação. É esse valor aqui, ó. Observe que este valor é o mesmo que está aqui, 0,9950. O erro padrão. O erro padrão, nós temos aqui o erro padrão, ó, 0,0951. Então, nós vamos colocá-lo aqui em destaque, 0,0951. Temos 6 observações. São 6 amostras. Nesse caso, as 6 amostras estão aqui. Olha, então vou colocar no mesmo padrão. Pronto. Só para a gente analisar de uma forma um pouco mais rápida e fazer um comparativo. Muito bem. Os coeficientes. Aqui vou colocar também com 4 casas para a gente enxergar a mesma resposta, comparando a mesma resposta. O coeficiente de intersecção nada mais é do que o coeficiente linear. É esse valor aqui. Então, observe que deu 14,7905 e aqui também 14,7905. O coeficiente angular deu menos 0,0643. Observe que ele está aqui, ó, inclinação. Então, vamos destacá-lo
Vamos destacá-los para que a gente possa comparar. Pronto. Então, esse resumo me traz tudo que eu precisava a princípio para resolver o problema de regressão linear. Eu também poderia colocar o gráfico. E com o gráfico, eu também tenho alguns valores que eu posso acrescer no gráfico. Vamos lá. Que para isso, você tem que marcar a região. Então, vou marcar essas duas regiões aqui, ó, que é o do x e do y. Agora sim. Vou marcar e ele vai te trazer o gráfico. Repare que o coeficiente de correlação deu muito próximo de -1. Então, a reta ela é decrescente e os pontos estão quase alinhados. Eu posso introduzir também as fórmulas aqui no gráfico. Eu clico num desses pontos com o botão direito e eu vou adicionar linha de tendência. Tá? Quando eu adicionar a linha de tendência, ele já está aqui como linear. Eu vou aqui embaixo e vou querer que ele coloque a equação do gráfico e o r ao quadrado. E aí eu posso fechar isso. Vou buscar esse valor aqui para ficar mais destacado. Observe que o coeficiente angular, menos 0,0643, ele está aqui, ó. Coeficiente de inclinação, que é o angular. O mais 14,79 é o coeficiente linear. Mais 14,79, que é conhecido como intercepção. E o r ao quadrado, que deu 0,9950, o r ao quadrado está aqui, ó, 0,9950. Então, nós temos todos os dados também no gráfico, de uma forma que você possa reconhecer. Eu também posso pegar esse gráfico e melhorar, colocar os rótulos, colocar o título do gráfico, o título dos eixos. Posso fazer isso de uma forma para que ele fique mais apresentável. Então, colocando os títulos dos eixos, eu obtive agora velocidade versus consumo. Com um gráfico um pouquinho mais apresentável, eu tenho o título do gráfico, eu tenho no eixo Y o consumo de quilômetro por litro e no eixo X a velocidade, quilômetro por hora. Eu tenho esses vários caminhos que me levam às mesmas respostas. Basta você escolher qual melhor, qual mais rápido, o que você quer apresentar como resposta. Encerramos mais uma aula de estatística e probabilidade, utilizando fórmulas e também o Excel.